Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São Francisco de Sales. Santo Inácio de Loyola. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar então essa conferência aqui, né, da vida de Santo Inácio de Loyola. Vamos continuar, na verdade. Na conferência passada, né, a gente tinha parado na chegada de Santo Inácio em Veneza. Então, no ano de 1523, no mês de maio, se não me engano, Santo Inácio chega em Veneza com o objetivo de partir em peregrinação para a Terra Santa. Nós sabemos, né, quando ele se converteu, lendo, né, a vida de Nosso Senhor, a vida dos santos, mas enfim, né, meditando o Evangelho, lendo a vida de Nosso Senhor, ele foi tomado, né, por um grande desejo de visitar aqueles lugares que foram cena, né, da vida de Nosso Senhor, enfim, né, e ele queria concretizar esse desejo, foi para Veneza, né, os barcos partiam de Veneza para a Terra Santa, né, Veneza tinha um acordo com os turcos que dominavam, né, a região nessa época. Então eles tinham um acordo com os turcos que eles podiam mandar um navio, né, uma galera dos peregrinos sob, enfim, a tutela de Veneza, etc. E Santo Inácio era isso que, então, enfim, isso que ele queria fazer em Veneza. Quando ele chega lá, não era a hora, né, da partida, né, desse barco lá para a Terra Santa, então ele teve que esperar um pouco, né. Nós vimos que ele ficou em Veneza visitando, né, os lugares santos, que são muitos, e ele foi acolhido por um nobre que Deus revelou num sonho para esse nobre, chamado Marco Antônio Trevisano. Deus revelou para esse nobre num sonho que tinha um servo dele que estava dormindo no meio lá da praça de São Marcos, ao relento, abandonado, enquanto ele, Marco Antônio Trevisano, estava lá no palácio dele. E era uma pessoa extremamente boa, né, fama de santidade, inclusive, esse Marco Antônio Trevisano. E ele foi imediatamente trazer o peregrino para a casa dele e, enfim, ficou lá então com Santo Inácio em casa. E Santo Inácio comentou com ele dos planos que ele tinha de ir para a Terra Santa. Então, esse Marco Antônio Trevisano conseguiu uma audiência com o Doge, né, governador de Veneza, e o Doge, então, conseguiu para ele um lugar no barco que ia partir em agosto para a Terra Santa. Então, nós sabemos, né, dos detalhes dessa viagem, não por Santo Inácio especificamente, porque ele não deixou nenhuma memória específica dessa, que fale com detalhes, conte os detalhes dessa viagem, mas por causa de dois outros peregrinos, um espanhol e um suíço, que viajavam com ele e que deixaram um diário. Então nós sabemos o que aconteceu, o que eles fizeram, né? Então a situação foi o seguinte, né? Eles tinham que pegar um barco que saía de Veneza e ia até a ilha de Chipre, que estava aqui sob o domínio de Veneza nessa época. Logo depois seria perdida para os otomanos. Mas em 1523 ainda era dos venezianos, né? E de lá eles iam pegar um outro navio da ilha de Chipre e iam para Terra Santa, para Jerusalém. Bom, então tinha um navio que estava conduzindo um governador do Chipre, que estava saindo de Veneza e voltando para o Chipre. E aí Santo Inácio embarcou neste navio. Como sempre, houve muita dificuldade na negociação, porque Santo Inácio não tinha nenhum dinheiro, né?
Então a gente lembra que ele mendigava a comida dele, e enfim, o dono do barco queria cobrar lá um valor da passagem, não só disso, mas das próprias provisões, ou seja, cada um devia levar a sua provisão. Não tinha serviço de restaurante, né, no barco, né? Então cada um tinha que levar a sua própria comida. E Santo Inácio não tinha nada. Terminou que, enfim, eles se cotizaram lá, os peregrinos se cotizaram, eram 13, se não me engano, e enfim, compraram lá umas provisões, etc. Compraram uns biscoitos, vinho, queijo, porco, linguiça, carne defumada, etc. E, enfim, conseguiram pagar também a passagem. Santo Inácio foi levado de graça. E um pouco antes, né, de embarcar, ele fica doente, ele é acometido por uma febre, né, e quando um médico vai visitá-lo, fala assim, melhor você não ir, né, senão você vai morrer na viagem. Mas ele queria ir a todo custo, né, então ele foi. O médico falou lá pro capitão, falou, ele pode até subir no barco, mas vocês vão ter que enterrá-lo no meio do mar, porque ele vai morrer, né, de tão mal que ele estava. Né? Mas, enfim, ele tinha confiança aqui que o negócio ia dar certo. Ele terminou nos primeiros dias lá vomitando bastante, né, no barco, lá passou muito mal, mas conseguiu chegar, né, são e salvo. Né? Então, mas assim, foi uma viagem que durou, né, bastante tempo, né, dependiam dos ventos, então era para ter começado num dia, não começa, depois eles avançam um pouco, depois voltam, porque o vento muda de direção, então ficam parados durante muito tempo. Termina que eles chegaram lá no Chipre, né, e desceram na cidade de Famagusta, no Chipre, no dia 14 de outubro, sendo que eles partiram no dia 15 de julho. Né. Então, uma viagem que não é longa, né, mas demorou aí um mês. Né, uma distância que não é tão longa, mas demorou um mês. A gente não sabe, né, basicamente nada assim do que aconteceu. Né, um dos peregrinos só colocou no diário que Santo Inácio tinha percebido que os marinheiros lá, tinha uns marinheiros que ficavam com conversas muito ruins, né, coisas que não eram boas, e Santo Inácio foi lá e brigou com eles, né, falou para eles não ficarem falando aquelas coisas e tal, e os companheiros lá de Santo Inácio ficaram com medo dos marinheiros ficarem com raiva e deixarem ele em algum lugar, né, alguma ilha lá. Mas, enfim, graças a Deus isso não aconteceu. Então eles chegaram lá em Famagusta, no Chipre, e eles saíram, né, foram ficar esperando esse outro barco que levava do Chipre para a Terra Santa. Outros peregrinos que estavam voltando embarcaram e foram. Né. Então eles ficaram esperando um outro navio, né, essa galera, né, dos peregrinos. Tinha um patrono lá, né, que era a pessoa que bancava esse navio, chamava Francesco, né, Francisco. Mas, enfim, aqui também problema de negociação, queriam cobrar, né, bastante para os peregrinos, para eles poderem ir, etc. Enfim, terminou que deu certo. Né? Santo Inácio foi aceito sem pagar e sem nenhuma outra provisão, ele depois vai dizer, né, num relato que ele fez, né, muito curto e sem muitos detalhes, mas ele vai dizer depois que ele foi aceito sem nenhuma provisão, a não ser a confiança em Deus. Então, ele não estava levando nada de comida. Bom, eles visitaram um pouco da ilha do Chipre, né, conhecer Famagusta, Nicósia, etc. Mas, enfim, terminou que eles então foram para a Terra Santa. Né? Então, no dia 25 de agosto, eles se aproximaram lá de Jaffa, ou Jopa, né, que seria hoje mais ou menos onde está Tel Aviv.
e, enfim, quando viram, né, a Terra Santa, cantaram um Te Deum, uma Salve, Salve Rainha. E aí o que acontece é o seguinte, né, tinha um acordo feito pelos muçulmanos, né, com católicos e ortodoxos, né, um acordo chamado Status Quo, né, que de alguma maneira, né, ainda está mais ou menos vigente até hoje. Os católicos e ortodoxos dividiam aí a administração, né, dos lugares santos. Então, Santo Sepulcro, né, Natividade, etc. E no âmbito católico, né, quem era responsável por cuidar ali desses lugares eram os franciscanos, né, que já tinham mandado muitos missionários, enviado muitos missionários lá para a Terra Santa ao longo dos séculos. Então, quando eles chegam lá na Terra Santa, né, esse Francesco, né, o dono lá do navio, vai avisar, né, aos franciscanos que os peregrinos tinham chegado, então que eles precisavam obter um salvo-conduto, né, ou seja, uma garantia de que eles não seriam molestados pelos turcos. E, enfim, então aí tem uma negociação, né, uma negociação que sempre envolvia bastante dinheiro, né, que tinha que pagar para os turcos. Mas então eles conseguem esse salvo-conduto. Então eles desembarcam, né, na Terra Santa, enfim, tem uma guarda lá turca, né, que vai acompanhando eles, uns camelos e tal, e os turcos no meio do caminho vão pegando lá os víveres, né, dos peregrinos, vão pegando lá o vinho, etc., né, as comidas dele, vão pegando mais dinheiro, vão ameaçando de prisão. Enfim, eles chegam numa cidade chamada Rama, que era onde ficavam lá, né, o grosso dos franciscanos. E aí, né, alguns judeus se juntam a eles e eles vão, então, para Jerusalém. Então, quando eles estavam já chegando em Jerusalém, um dos peregrinos fala, não, vamos né, terminar a rota aqui em silêncio. Todos aprovam, né? Então eles vão bastante assim recolhidos junto com os franciscanos que estavam levando uma cruz assim na frente, né, uma cruz processional. E então eles entram na cidade de Jerusalém realmente em procissão, com muita alegria, né? Então Santo Inácio, com certeza, né, teve enfim, gostou muito, né, se sentiu assim muito alegre por finalmente poder estar ali no lugar onde o Nosso Senhor pisou. Eles são hospedados ali num convento franciscano, muito perto do Santo Sepulcro, e no dia seguinte já começam as visitas, né, tradicionais que se fazem. Então, eles vão passar 3 noites no Santo Sepulcro, vão para Betânia, vão a Belém, vão no Rio Jordão. Mas aí a viagem é mais ou menos, né, encurtada, esses tours aí são mais ou menos encurtados porque chega notícia, né, de que um bando de ladrões, enfim, estava se aproximando, aí uns 500 cavaleiros turcos lá, que, enfim, estavam causando um certo problema, então eles precisam cortar essa peregrinação, né? A última semana eles passam, então, basicamente, assim, reclusos, né? Então, eles ficam uma semana lá no convento sem poder visitar mais lugares santos. Mas um dos companheiros de Santo Inácio, esse suíço, né, que deixou um diário, ele conseguiu, por meio de propinas, ser acompanhado lá de um muçulmano para ir até o Monte das Oliveiras, para poder contemplar ali a cidade de Jerusalém, onde o Nosso Senhor, enfim, sobre a qual, né, Nosso Senhor chorou, e também um lugar tradicional da Ascensão, né, onde o Nosso Senhor subiu aos céus. Santo Inácio vai também conseguir ir para o Monte lá das Oliveiras, mas ele vai sozinho. A gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, a cada visita ao Santo Sepulcro precisava pagar para os muçulmanos um dinheiro, enfim, eles já não tinham mais com que pagar, né? Muito menos Santo Inácio.
3 dos peregrinos foram armados cavaleiros, né, cavaleiros do Santo Sepulcro, né, uma ordem que, mesmo com as suas transformações, existe até hoje, criada por Godofredo de Bulhões, uma ordem militar, né, hoje tiraram o nome militar, mas enfim, é uma ordem que, mesmo com as suas transformações, existe aí até hoje. Então, 3 dos peregrinos foram armados cavaleiros do Santo Sepulcro. Com certeza, Santo Inácio, assistindo essa cerimônia, né, lembrou, né, da época em que ele era, né, um cavaleiro, um combatente, lembrou dos livros, né, que ele leu de cavalaria, lembrou de Pamplona, lembrou de Montserrat, né, ele deixando a espada dele em cima do altar para Nossa Senhora, e com certeza passou na mente dele, né, falou assim, Cristo é a minha armadura, né, agora, a partir de agora eu não carrego mais armas, né, Cristo é a minha armadura. E ele então ficou com uma convicção muito grande durante essa viagem de que o que ele queria era ficar ali em Jerusalém o resto da vida dele. É isso que ele queria, ficar em Jerusalém. Ficar lá, né, meditando, rezando e fazendo apostolado. E ele falava assim, qual a ocupação mais digna, né, de um cristão, para um cristão, do que ficar aqui no lugar santo, na Terra Santa, pensando nos mistérios da vida de Nosso Senhor e anunciar Nosso Senhor para essas pessoas que estavam por ali. Ele tinha levado umas cartas de recomendação e ele apresenta então essas cartas de recomendação lá para o guardião do convento dos franciscanos, falando, ó, sou uma pessoa séria, sou uma pessoa boa e eu queria ficar aqui o resto da minha vida, né, aqui com vocês, né. O franciscano vai objetar, vai falar, não, mas a gente é muito pobre para receber vocês, a gente não tem condições, né? E Santo Inácio vai dizer, eu não preciso de nada de vocês, eu só preciso de um confessor, só isso. Eu não preciso de cama, não preciso de quarto, não preciso de comida, nada, né? E aí o guardião lá, o franciscano ficou, bom, então se é assim, acho que dá, né? Mas eu preciso falar com um provincial que não está aqui. E Santo Inácio, né, com essa resposta, né, do franciscano, falou, excelente, então vai dar certo o meu plano, vou ficar aqui em Jerusalém. E escreveu cartas para as pessoas, né, conhecidas, né, dele lá em Barcelona, para dizer para eles, eu vou ficar aqui em Jerusalém para sempre, né, tchau, enfim, a minha vida vai ser essa agora. Essa carta não, enfim, foi perdida, ninguém nunca a encontrou. Bom, o problema foi que na véspera da partida, né, dos peregrinos de volta, né, para Veneza, para o Chipre, depois para Veneza, o provincial chega, né, o provincial dos franciscanos chega e manda chamar Santo Inácio e fala, não vai dar certo isso não. Todo mundo que tentou ficar aqui terminou sendo capturado pelos muçulmanos e ou foi morto ou foi feito escravo, né? Então você vai ter que voltar e vai ter que ir enfim, com o barco dos peregrinos de volta. Santo Inácio fala, não, eu estou pronto para qualquer coisa, posso ser morto, posso ser capturado, posso ser feito prisioneiro, para mim não importa, quero ficar, né? E o provincial lá dos franciscanos fala, não, você precisa voltar, e ele fala assim, eu só vou voltar se me proibirem de ficar aqui sob pena de pecado. Alguém que tem esse poder para isso. E aí o padre, né, Ângelo de Ferrara, que era o provincial franciscano, fala para ele que ele tem umas cartas patentes lá do Papa, que dava poder para ele de excomungar todos aqueles que se obstinassem a permanecer na Palestina, ali na Terra Santa, mesmo que tivessem sido proibidos. Então, todos que, enfim, violassem, né, a ordem do provincial lá, de que tinham que ir embora e ficassem, essas pessoas poderiam ser excomungadas. E aí o padre Ângelo de Ferrara fala assim, deixa eu pegar ali as bulas papais para te mostrar, né? Aí Santo Inácio fala, não, eu confio
na palavra de um religioso, não precisa me apresentar a prova. Então, se é assim, eu não vou ficar. Então, de uma hora para outra, a vida de Santo Inácio muda de novo, completamente. E como ele teria que partir, né, no dia seguinte, ele é tomado por um desejo muito grande de viver os lugares santos pela última vez, especialmente o Monte das Oliveiras. Então, sozinho, sem nenhum guia, né, com risco grande de cair nas mãos dos turcos, ele corre lá e sobe o Monte das Oliveiras. Mas, quando ele chega lá, tem uns guardas muçulmanos que proíbem a entrada dele. E aí ele oferece um presente lá para eles, uma faca, enfim, alguma coisa assim, que ele tinha um talher lá. E, então ele consegue passar, ele se ajoelha, né, e começa a rezar muito, e ele vai dizer depois que ele teve uma grande consolação. Depois ele vai para Betânia, né, lugar de onde partiu Nosso Senhor, né, no Domingo de Ramos. E quando ele está lá, ele se lembra que quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele não reparou bem qual o sentido que estavam as pegadas de Nosso Senhor que ficaram marcadas no Monte das Oliveiras, em qual sentido que estava a pegada, para ver para onde que Nosso Senhor estava olhando quando ele subiu aos céus. E então ele volta para o Monte das Oliveiras para ver exatamente qual era a posição, né, dos pés de Nosso Senhor. Os guardas barram de novo a entrada dele, ele tem que dar mais uma coisa lá para os guardas, aqui parece que umas tesouras lá que ele tinha, alguma coisa assim. E aí ele, enfim, consegue ir lá de novo, ver a posição dos pés que ficaram de Nosso Senhor, que ficaram marcadas lá, e volta. Bom, os franciscanos nessa hora, né, já estavam procurando ele desesperados, né, achando que tinha acontecido alguma coisa, mas aí de repente eles veem assim uma pessoa descendo lá do Monte das Oliveiras e tal. Enfim, querem bater lá em Santo Inácio, né, por ele ter desobedecido e podia ter causado um problema sério, né? Mas, enfim, terminou que deu certo. Então, os peregrinos vão partir de Jerusalém dia 23 de setembro. Então, eles voltam lá para Jaffa, ou Jopa, e os turcos que estão, né, acompanhando os peregrinos começam a discutir assim, né, será que a gente abandona esse pessoal aqui no meio da noite, no nada aqui? Será que a gente deixa eles presos? Será que a gente mata eles ou bate neles? Então, enfim, sempre problemático, né, esse relacionamento aí. Eles ficaram meio que basicamente presos lá uns 3 dias, num lugar assim bem pequeno, sem água potável. Alguns ficaram doentes, né? E, enfim, termina que o Francesco, né, o dono lá do navio, da galera lá dos peregrinos, chega lá, resgata eles, né, e volta com todos para o Chipre, né. Mas por causa desses maltratos aí, terminou que um dos peregrinos morreu, né, e foi, enfim, enterrado no mar, né, foi jogado no mar. A viagem de volta foi extremamente caótica, né. Depois que eles chegam no Chipre para voltar para Veneza, foi, vejam, né, eles chegam no Chipre no dia 14 de outubro. Eles vão estar de volta em Veneza. Aqui tem toda a peripécia, né, mas enfim, fica muito... dia 13 de janeiro. Tá? Dia 13 de janeiro, eles desembarcam em Veneza. Então, de outubro, né, até janeiro, nessa viagem. Que na ida eles levaram um mês, mais ou menos. Agora levou tudo isso aqui, né? Então foi extremamente complicado por causa dos ventos, quase morreram, fizeram promessas aí no meio do caminho para Nossa Senhora, para dar tudo certo.
Bom, só que de tudo isso aí, né, que aconteceu, Santo Inácio deixou uma ou duas frases, como a gente falou. Ele vai dizer, né, sobre essa volta, ele vai dizer simplesmente que o pequeno, né, barco ali, o pequeno navio em que nós estávamos, sofreu muito, né, nessa travessia, mas no final das contas a gente chegou. Foi basicamente isso que ele falou, né, dessa aventura toda que eles passaram. Então, claro que isso aqui, né, mostra aí uma alma muito forte de Santo Inácio, que não deixa assim se impressionar, né, por essas outras coisas. É claro que, chegando lá, né, em Veneza, 1524, ele é logo, né, enfim, no barco lá é visto, um benfeitor lá o recebe, né, vê que ele está em trapos, né, farrapos, e dá lá um pouco de comida para ele, roupa e tal. Mas Veneza não ia ficar com Santo Inácio durante muito tempo, e porque ele precisava pensar do que ele ia fazer da vida, precisava orientar a vida dele, né? Ele não era mais um cavaleiro, ele não era mais um guerreiro, ele tinha um projeto de fazer o apostolado em Jerusalém, né, na Terra Santa, e termina que também não dá certo, então agora o que ele vai fazer? Então, ele reza e pensa, e ele decide fazer o seguinte, que ele vai voltar para Barcelona e ele vai estudar. E, então, se a gente vai vendo assim, que aos poucos, né, ele vai chegando para o real, né, destino dele, que Deus tinha reservado, e como mesmo os santos aqui, Santo Inácio já tinha um nível de santidade enorme nessa época, muitas vezes eles não vão conseguir ver de primeira qual é a vontade de Deus para eles, né? Então ele tinha claro, né, na cabeça dele que a vontade de Deus era que ele fosse lá para Jerusalém e ficasse lá, né? Então para ele era claro, mas na verdade não era isso, ele se enganou, né? Ele se enganou, não era isso que Deus queria, né? Então, enfim, como a gente deve tomar, né, cuidado, mesmo os santos erraram, né, nas avaliações assim que fizeram do que seria, né, a vontade de Deus para ele, quanto mais a gente. Enfim, então ele decide então voltar, né, para a Espanha, né, voltar para Barcelona, e então ele começa a fazer esse trajeto, né, sempre a pé, até Gênova, para de Gênova pegar um barco para ir para Barcelona. E, bom, esse caminho também foi um caminho, né, perigoso, né? Estava sempre tendo guerras, problemas, né? Então uma pessoa assim viajando era facilmente confundida assim com um espião. Então ele foi preso algumas vezes, né, durante esse percurso que ele fez de Veneza até Gênova, né, que fica do outro lado da Itália, costa oeste. E foi preso algumas vezes, tido lá como né, um espião, mas termina que ele consegue, né, escapar aqui de todas as coisas. Quando ele foi preso, ele vai, enfim, ficar se lembrando de Nosso Senhor, né, Nosso Senhor que tinha sido tão maltratado lá em Jerusalém, né, e ele tinha acabado de passar por Jerusalém, então, na verdade, ele vai ter uma grande alegria, né, de ser maltratado, de ser objeto de suspeitas. Enfim, ele é preso, tiram lá a roupa dele, tiram tudo que ele tem, vasculham tudo, mas termina que ele é solto, vê que ele não tem nada. Enfim. Então, no mês de fevereiro de 1524, com mais ou menos, né, um ano aí de diferença, ele volta para Barcelona, né? Ele tinha saído de lá para ir para a Terra Santa. Então passa um ano e ele volta para Barcelona. Então, ele chega em Barcelona e com o projeto, né, da Terra Santa, né, tendo falhado, ele então falou assim, eu tenho que ir
estudar. Estudar para poder ensinar para os outros, para poder fazer, né, apostolado. E então ele vai decidir que ele tem que começar, né, do zero. Tem que começar do zero. Então ele vai se matricular num curso de gramática. Curso de gramática, que era assim, uma matéria elementar do trivium, né, medieval, aquele conjunto, né, de 3 matérias, que eram a base de tudo, né, gramática, lógica e retórica. E então ele vai começar pela gramática. Então, para justamente aprender latim, que ele não sabia. E isso ele já está pensando no futuro em ser padre, né, para poder ajudar melhor as almas. Então, quando ele volta para Barcelona, ele encontra com os benfeitores dele lá, especialmente, né, 2 mulheres, né, que se destacaram, como acho que já falei das outras vezes, chamada Inês Pascoal e Isabel Rosé, que conheciam, então, um professor, né, um mestre de gramática, chamado Jerônimo Ardevol, e Santo Inácio, então, entra em contato com esse professor para ser o seu tutor, né? Então, ser o mestre de gramática dele, dá lições ali de latim. Esse não era o projeto original de Santo Inácio ali, naquela volta. O que ele tinha pensado era voltar para Manresa e estudar com os cistercienses de lá. Porque ele achava que lá ele poderia se dedicar também não só para a questão do estudo de latim, mas que seria melhor para ele em termos da alma dele, né? Então, que tinha lá bons padres, um bom confessor, né? E ele iria voltar queria voltar para Manresa para, enfim, né, ficar lá sob a tutela lá desses padres cistercienses, especialmente um, né, que tinha sido confessor dele. Acontece que, quando ele vai para Manresa, ele chega lá, o padre que ele estava esperando, né, que ia ser o tutor dele, já tinha morrido. Provavelmente vítima de alguma peste, alguma coisa assim. Então, Santo Inácio vai dizer que tinha chegado em Manresa e encontrou o padre morto, então que não tinha nada o que fazer, então ele volta realmente para Barcelona e segue esse plano de realmente estudar a gramática com esse professor. Bom, era um curso na universidade, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa questão da universidade, que era bem diferente, né, do que a gente está acostumado hoje, né? As pessoas entravam muito mais jovens na universidade, já com 14, 15 anos, para fazer um curso de bacharelado em artes, né? Que grossíssimo, enfim, né, um equivalente assim, bem grosso modo, né, seria o nosso ensino médio, né? Então, Santo Inácio tinha 31 anos, estava lá na sala com adolescentes, quase crianças de 14, 15 anos. Mas, enfim, Santo Inácio não se importava. Só que isso aqui era um problema para ele, por quê? Ele já tinha 31 anos, nas faculdades dele, ele era uma pessoa extremamente inteligente, sem dúvida, mas aprender, né, uma língua, enfim, né, e outras coisas, né, com 31 anos é muito mais difícil do que aprender com 14. Então ele tinha dificuldade em acompanhar as aulas. Então essa era uma primeira das dificuldades, mas ela não era a maior. A segunda maior dificuldade que Santo Inácio tinha é porque não saía da cabeça dele em nenhum momento o pensamento de Deus, o pensamento das coisas do céu, da perfeição, de Nossa Senhora, das virtudes.
E então, em vez de ficar estudando, né, as conjugações verbais, as declinações, os tempos e tal, a memória dele, em vez de estar trabalhando nisso, ficava era lembrando, né, dos benefícios que Deus concedeu para ele e tal, né. E aí, né, ele começava a rezar, fazer atos de amor a Deus, e aí a lição lá do mestre passava em branco, ele não aprendia. Santo Inácio, né, começou a perceber que isso estava acontecendo bastante, ou seja, quando ele estava lá na aula, o pensamento dele só estava em Deus e ele tendo muita consolação, uma delícia e, nossa, que coisa boa, né? Mas quando ele terminava a aula e ele ia para a igreja rezar, por exemplo, essa consolação toda não vinha, né? Então ele começou a perceber e começou a pensar, né, que isso poderia ser uma armadilha do demônio, né? Que o demônio tem acesso aos nossos sentidos, e então ele estava tendo aquela consolação ali justamente para que ele não se concentrasse, que ele não aprendesse, né, e que com isso ele não pudesse se tornar padre e não pudesse fazer um bem para as almas. Porque ele tinha essa consolação justamente na hora em que ele tinha um outro dever para fazer, e na hora de rezar mesmo, essa consolação não vinha. Então, aí, aplicando, né, a regra já de discernimento dos espíritos, nele mesmo, ele falou, não, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. E aí ele falou, o remédio que ele encontrou foi o seguinte, ele chamou o professor Jerônimo, né, chamou ele, levou ele para dentro de uma igreja, né, e falou, eu progredi muito pouco nas suas aulas, mas a culpa não foi sua, a culpa foi minha. Porque aí ele explicou a situação, né, que ele estava tendo muita consolação, que ele só pensava em Deus, etc. Mas que a partir de agora ia ser diferente. Então ele vai dizer, eu prometo aqui, né, na igreja e tal, de nunca mais faltar às suas lições e prestar atenção e tal, né? Então ele quis fazer isso para revelar a tentação, e ao revelar a tentação, né, muitas vezes já é vencê-la. E além de fazer um ato, né, de grande humildade aqui. E na igreja, né, então ele solenizou, vamos dizer assim, esse ato. Então ele disse que depois desse dia, essas tentações de falsas doçuras, falsos consolos espirituais, né, essa tentação nunca mais o acometeu. Além, né, dos estudos de gramática que Santo Inácio fazia, a vida dele permanecia a mesma desde que ele saiu lá de Manresa, foi depois, passou um tempo em Barcelona, foi para Veneza, Terra Santa e voltou. Permanecia a mesma. Oração, penitência. Né? Ele estava na casa, né, de uma família que era benfeitora dele, como eu já falei, dessa Inês Pascoal. Ela arranjou lá um quarto para ele, que era bem pequeno, em que o filho dela também dormia nesse quarto. Eu não peguei exatamente a idade, mas ele era novo ainda. Era um quarto muito pequeno, que só tinha uma cama. E aí a Inês Pascoal foi falar para o filho, né, ceder a cama para Santo Inácio. Santo Inácio disse que não, que ele dormia no chão. E, bom, ele não comia na mesa da família, ele não comia junto com a família. Todo dia ele saía na rua para mendigar a comida. Então ele ia pedir esmola. Tirando o domingo, ele jejuava todos os dias. Então, de segunda a sábado, ele vivia a pão e água.
usava, né, de pequenas cadeias de ferro, né, para fazer mortificação no corpo. E, enfim, quando nós vimos que quando ele estava em Manresa, ele tinha contraído uma doença assim no estômago, né? Uma doença persistente, uma dor persistente assim no estômago. Quando ele foi para Jerusalém, essa dor ela tinha sumido, né? Então ele achou que ele tinha sido curado e que ele então podia voltar para as penitências mais pesadas, né? Então a roupa dele era muito fina, mesmo no inverno rigoroso, né? Ele fez buracos no chinelo dele para que ficasse entrando, né, frio e, enfim, pedra por baixo, né? E ele achava que ninguém percebia, né, que ele fazia essas mortificações, né? Essa é uma das grandes ilusões dos santos, né? Eles acham que as pessoas não percebem, né, que eles estão fazendo, acham que estão fazendo escondido, né? Então, o filho da Inês Pascoal, né, João Pascoal, o nome dele, né, muitas vezes ele fingia que estava dormindo, né, e aí ele via, né, Santo Inácio fazendo mortificação, Santo Inácio rezando em êxtase, né? Então ele relatou isso depois. E bom, tudo que ele mendigava e ele conseguia, né, de alimento e de dinheiro, né, ele pegava um pouco para ele, o pior, né, a pior parte dos alimentos e tal, e o resto ele distribuía, né? Então ele ia para os hospitais e ia distribuir para os pobres ou mesmo lá na casa dos Pascoal. Então, de tal maneira que a casa lá dos Pascoal, durante uma época, se tornou assim, né, fazia-se uma fila, né, e aí era Santo Inácio, né, que era aqui, um grande senhor, um rico, né, fazendo doação, não, né, era um mendigo também, né, um mendigo, que era Santo Inácio, que estava distribuindo as coisas para os pobres, né, que ele tinha mendigado. Né. O que sobrava, tal, ele dava para Inês Pascoal, para ela guardar, para depois ele dar, né. Ele tinha bastante cuidado também de ir atrás dos pobres que tinham vergonha de mendigar, né, muito provavelmente porque tinham sido pessoas ricas ou de boa condição antes e que tinham vergonha de mendigar. Então ele descobria essas pessoas, né, para essas pessoas não passarem fome, ele dava também comida e dinheiro que ele conseguia arrecadar para elas. Claro que, né, esses atos de caridade sobrenatural eram sempre acompanhados de palavras, né? Então, Santo Inácio estava sempre falando de Deus, exortando, né, as pessoas para amar a Deus, a guardar os mandamentos. E esse era o desejo grande dele, né, o único desejo, na verdade, né, ganhar as almas para Deus. Então, fazer esse serviço de Deus era o fim único, realmente, da sua vida. E era nesse fim que ele encontrava todo o contentamento. Então, o sonho dele era levar todas as almas para Deus, para que todas pudessem compreender o Evangelho como ele o compreendeu. Então, ele começou a catequizar as crianças, entrava com uma ousadia, vamos dizer assim, apostólica, nas casas de pessoas de má vida, para, né, levar essas pessoas ao arrependimento, reconciliava, né, vários inimigos. Teve uma vez, né, o João Pascoal, o filho lá da Inês Pascoal, vai dizer que estava andando com o Santo Inácio numa rua, e aí eles ouviram uns gritos dentro de uma casa. E o Santo Inácio, quando ouviu esses gritos, viu que estava tendo uma briga, entra na casa. E aí ele descobre que eram dois irmãos que estavam lutando por uma questão lá de dinheiro e tal. E aí, por causa dessa briga, eles tinham entrado com um tinha entrado com um processo contra o outro, né? Os santos detestavam os processos, né? E terminou que um perdeu, né? Um ganhou, o outro perdeu, e esse que perdeu ficou desesperado, porque não ia ter mais dinheiro, etc.
e se enforcou. Então, quando o Santo Inácio estava passando, essa cena tinha acabado de acontecer, né? O irmão tinha se enforcado, o outro tinha encontrado ele lá, né? E aí estava tendo esses gritos. Santo Inácio entra, então, e vê essa situação, né? Ele se ajoelha, começa a rezar, né, para essa pessoa, né, que tinha se enforcado. Todo mundo, do lado assim, de Santo Inácio fica meio assim e se ajoelha também, né? E só se ouvia sair da boca dele a palavra Jesus, Jesus. Até que ele chega do lado do corpo, né, do homem lá, estava estirado no chão já, e sussurra ali no ouvido dele: "Você quer confessar seus pecados?" Então essa pessoa abre os olhos, né, e fala que sim, né? E aí os testemunhos aqui divergem. Alguns vão dizer que chegou um padre para confessá-lo e aí depois morreu, ou que, enfim, o padre não chegou, mas que ele, enfim, confessou os pecados, falou os pecados ali em voz alta, se arrependeu, fez um ato de contrição e depois morreu, né? Santo Inácio também fez um grande apostolado nos conventos, né, nessa época. A Espanha, né, nessa época, enfim, já tinha tido, né, a revolta protestante, Lutero já tinha sido excomungado, mas a Espanha, de alguma maneira, né, de até certo ponto, foi preservada, né, dos efeitos aqui dessa revolta protestante e, portanto, das guerras de religião, né, que tanto assolariam a França depois. Mas isso não quer dizer que então estava tudo bem na França, né? Pelo contrário, tinha se introduzido, né, nos mosteiros, nos conventos, um espírito de relaxamento muito grande. Então, aqueles conventos, aqueles mosteiros, mesmo com clausura, né, ou seja, que deviam estar totalmente fechados à entrada das pessoas do mundo, eram completamente abertos, esses mosteiros e conventos. De tal maneira que, assim, mesmo nos conventos, né, de freiras religiosas, né, os homens entravam, e não só entravam nas celas das mulheres. Santo Inácio ficou sabendo disso, né? Então ele foi nesse convento e conversou lá com as freiras, né, exortando-as, né, para que voltassem ao fervor, né, original e que cumprissem a regra. E num desses casos aí ele conseguiu, né, no convento de Santa Clara, no ano aqui de 1524. E ele conseguiu, né, e as freiras, vamos dizer assim, fecharam lá, né, a clausura de fato, né, e os homens, né, que frequentavam o convento ficaram uma fera e contrataram uma pessoa então para matar Santo Inácio. Então teve um dia que Santo Inácio estava, né, andando numa rua lá, e essa pessoa que foi contratada, né, começou a bater, né, Santo Inácio, de tal maneira que ele ficou realmente assim, caído por terra, basicamente morto, quase morto mesmo. Algumas pessoas que passaram por lá viram a situação, colocaram ele num cavalo, levaram, né, enfim, de volta para a casa lá da Inês Pascoal, e ele passou 2 meses assim acamado, né. O corpo dele estava tão, né, tão dolorido que ele não conseguia nem, né, se mexer na cama, e para tocar assim nele precisava tocar com pano, né, porque contato assim com a mão era doloroso demais para ele. No meio desses sofrimentos todos, ele não saiu nenhuma reclamação da boca dele, nada, né, contra ninguém.
E aí, claro, né, quando ele se recuperou, né, a Inês Pascoal, enfim, as pessoas em geral, né, falaram para ele, ó, não volta lá mais naquele mosteiro, né, que você fez isso, que as pessoas queriam te matar e tal. Né. E a única resposta dele foi: que doçura e que alegria poder morrer por amor de nosso Senhor Jesus Cristo e pela salvação das almas. Então, ou seja, esse não era o tipo de pensamento, né, que passava pela cabeça dele. Enfim, no processo, né, depois de beatificação, canonização de Santo Inácio, esses Pascoal aqui vão ser muito importantes, né, porque esse João Pascoal depois vai casar, vai ter vários filhos, enfim, vai criar uma família, vai poder depor como uma testemunha ocular, né, de coisa ali que ele viu muito de perto. Santo Inácio assistia à missa todos os dias, né, também às vésperas e às completas, todos os dias. Ele passava uma grande parte da noite rezando, então não era dormindo, era rezando, ajoelhados com um braço em forma de cruz, ou estendido assim na face contra o chão, né, contra a terra, sempre diante de um crucifixo, deixando sair, né, sempre assim, palavras, né, como: ó meu Deus, como vós sois infinitamente bom, porque suportais um ser tão mau e perverso quanto eu. Isso aqui tudo, né, foi o João Pascoal que viu. E as penitências, então, alternavam com a oração, noite e dia. Bom, o confessor dele depois termina dizendo para ele que ele estava exagerando, né, nas penitências, e fala que é para ele tirar o silício que ele usava e era para ele passar a comer junto com a família, ou seja, na mesa, junto com eles, né, os Pascoal. E aí Santo Inácio, né, obedece, obviamente, né, mas a mortificação dele continua basicamente a mesma. Né, então ele não come, né, quase nada. Enfim. Bom, como eu já falei aqui, né, esse João Pascoal muitas vezes fingia, né, que estava dormindo para poder ver os segredos ali de Santo Inácio. Né. E as crianças, né, também, às vezes, causavam uma certa humilhação para ele, né, porque sabiam que ele era descendente, né, de uma família nobre, um cavaleiro, e quando eu viam ele assim, basicamente vestido com um farrapo, um saco, né, falavam assim: ah, mas se você é um cavaleiro e um nobre, por que você leva essa vida de mendigo, de pobre? Né? E aí os pais, né, ficavam falando assim, né, para os filhos: não, peraí, não fala isso, né, tal. Mas Santo Inácio, quando alguém falava isso para ele, sempre falava: não, pode deixar eles falarem, né? Os meus pecados merecem muito mais do que isso. Então é uma vida de completa renúncia, né, de si mesmo, perdão das injúrias, das ofensas, busca da pobreza, zelo pelas almas, uma modéstia, né, uma pureza angélica, que então faziam com que todos o admirassem. Né. Todos tinham Santo Inácio assim como um grande santo. Então, para eles, de tal maneira era comum, né, que muitos dos favores sobrenaturais que Santo Inácio recebia pareciam ser naturais. Né. Então, eles viram várias vezes Santo Inácio rezando, se elevar da terra, levitar. Né. O rosto dele resplandecer, transfigurar. Eles viram o Santo Inácio profetizar, né, anunciar o futuro, várias vezes. Por exemplo, para esse João Pascoal, que era uma criança ainda, né, Santo Inácio falou como é que ia ser a vida dele inteira. Né? O casamento que ele ia ter, a família numerosa que ele ia ter, o revés de fortuna que ele ia ter, né? Todas as suas provações e tal.
Mas é interessante que, enquanto ele conseguia, né, ver isso em relação aos outros, né, e em relação a ele mesmo. Então, aqui já era uma coisa mais difícil, né, ver o futuro dele mesmo. Então, Santo Inácio tinha uma coisa muito clara, né, um objetivo muito claro. Ele quero empregar minha vida para a salvação das almas, né, para a glória de Deus. E a peregrinação para Jerusalém só fez inflamar esse desejo. A decisão, né, de começar os estudos, uma consequência desse desejo, né, para poder então fazer esse apostolado. Já nessa época, ele já obviamente já praticava as virtudes aqui de uma maneira perfeita, né. E aí ele foi atraindo algumas pessoas que viam o tipo de vida que ele levava e que queriam levar essa vida também. Mas nós não temos muitos detalhes, né? Como é que essas pessoas de fato chegaram a ele, né? Como é que a coisa foi acontecendo. Bom, então a gente vê o tanto de coisa que Santo Inácio estava fazendo, né? Então a gente pode concluir que os estudos dele, apesar de todo esforço, apesar de toda a promessa, os estudos dele não estavam progredindo muito. É claro que ele tinha prometido que ia para todas as aulas, com certeza ele foi para todas as aulas, né? Bom, chegou ao final aqui de 2 anos, né? Então 1524, 1526. Né? Então 1526, o professor dele, né, o professor Jerônimo, falou que achava que ele já tinha estudado o suficiente e que melhor seria se ele continuasse um curso agora, um curso chamado de Artes, né, em outra universidade. Então, esse curso de Artes era um curso básico, né, um curso básico da universidade, para você ter um bacharelado em artes, para você poder fazer os outros cursos universitários. Então, só podia fazer teologia, direito, medicina, né, que eram os 3 grandes cursos universitários, quem tivesse o bacharelado em artes. Né. Não é artes cênicas, né, não é pintura, essas coisas. E aí ele foi, enfim, o professor recomendou então que ele fosse buscar fazer esse bacharelado lá numa universidade que tinha sido recém-criada, chamada de Alcalá de Henares. Né? Henares é um rio. Lá. E Santo Inácio ouviu o que esse professor falou e resolveu seguir. Né? E ele tomou então o caminho de Alcalá em maio de 1526. Era uma universidade assim, recente, tinha sido basicamente engrandecida, né, por um cardeal que tinha sido uma espécie, né, de primeiro-ministro. A gente já falou dele aqui no começo da vida de Santo Inácio, chamado Ximenes ou Ximenes. Então, lá tinha estudos de teologia, direito canônico, medicina, anatomia, cirurgia, filosofia e tal. Para a gente ter uma noção, né, eles publicaram, né, uma Bíblia, uma Bíblia chamada Poliglota Complutensis, que apareceu no dia 10 de janeiro de 1514, numa tradução, né, da Sagrada Escritura, né, em várias línguas. Né. Isso antes de outras traduções até famosas, né, e antes da tradução de Lutero. Bom, Santo Inácio então chega na universidade, aqui em maio de 1526, e vai iniciar os estudos dele. Né? Então ele já tinha aqui 34 anos nessa época, tinha um rudimento de latim, era isso que ele tinha. E aí quando ele chega lá,
ele começa a estudar várias matérias, né, ao mesmo tempo, lógica, física, física filosófica, né, um pouco de teologia, né. A gente vê que ele não tinha aqui uma orientação tão boa, porque quando ele for para Paris, em 1528, então pouco menos, na verdade, de 2 anos do momento que a gente está agora, ele vai ter que recomeçar tudo de novo, né. Então esse período aqui de Alcalá, e a gente já vai ver em Salamanca, né, para a questão dos estudos não foi um período assim realmente proveitoso para ele. Então parecia que ele não tinha assim, um diretor, né? Um diretor dos estudos, ele se precipitou assim, em todas as portas que estavam abertas, ele ia entrando. O que ele queria era avançar para a teologia para poder ser ordenado, né? Para poder virar padre. Enfim, essa é a hipótese, né? Mas é isso que explica, na verdade, né? Nesse 1 ano e meio aqui, Santo Inácio ficou tendo aula dessas matérias, assim, sem nenhuma ordem tão clara. Bom, aqui o autor vai falar, né, de muita controvérsia que estava tendo na época nas universidades em relação a Erasmo e um outro professor chamado Lefebvre d'Étaples, mas, enfim, eu acho que falar sobre isso aqui a gente vai passar muito ao largo aqui do nosso objetivo, né? O fato é que, né, isso aqui serve para introduzir um ponto. Havia muita vigilância no âmbito das universidades, porque as universidades estavam sendo um elemento de propagação de novas ideias, de ideias heréticas, né, ideias contra a igreja, né? Então, essas universidades estavam sendo bastante, assim, né, bem vigiadas. E isso que vai explicar o que vai acontecer aqui com Santo Inácio. Quando ele chega em Alcalá, mesma vida, né? Então, ele vai mendigar, né? E todo mundo vê aquele homem assim, né, rude, sujo, né, assim, aparentemente rasgado, né, maltrapilho, assim. E ele é insultado na rua, etc. Mas, enfim, ele não tem nenhum problema com isso. Ele consegue um lugar para dormir num abrigo / hospital, que tinha fama de ser mal assombrado, né? Santo Inácio mesmo vai dizer, né, que quando chegou lá ouviu um barulho, né, que toda a casa assim meio que estremeceu, né? E aí ele disse que ele, quando ouviu esse barulho, ele se colocou de joelhos, começou a rezar e fez a seguinte oração, né, falando com os demônios: se Deus deu poder para vocês sobre mim, eis-me aqui, né? Mas se Deus não deu poder para vocês sobre mim, o que vocês estão fazendo? Parece aquilo que falam, né, sobre um grande problema da predestinação, né, que é um dogma católico, né? Bem entendido, né, obviamente, né? Não é a predestinação dos calvinistas, né? Mas uma vez, né, um monge, né, lá do deserto, daqueles padres do deserto, sofreu a seguinte tentação do demônio. O demônio aparece lá para ele, né, e fala assim: mas por que você reza tanto? Por que você faz tanta mortificação? Se você está predestinado por Deus para se salvar, você vai se salvar, independentemente do que você fizer. E se você não está predestinado, você não vai se salvar. Então isso que você está fazendo aí não adianta nada, né? Então o demônio colocou ele num dilema grande, né? Só que aí ele inverteu, né, para o demônio e falou o seguinte: mas então é o seguinte, né, se eu estou predestinado, eu vou me salvar.
Então, a sua tentação não adianta de nada, porque eu vou me salvar de qualquer forma. Então, por que você está me tentando? E se eu não for me salvar, você também não precisa me tentar, porque eu já não vou me salvar, apesar das minhas penitências e orações. Então, por que você está me tentando para eu não rezar? Se eu não estou predestinado, eu não vou me salvar mesmo. Então, o que você está fazendo aqui? Então, conseguiu se desvencilhar bem aí da tentação, né, do demônio. A Santo Inácio falou alguma coisa aqui parecida, né, nesse sentido, nessa oração. Né? Então, o Santo Inácio manteve aquela vida dele, né, rezando, fazendo penitência, dormindo muito pouco, e começou, né, de novo, a atrair pessoas que queriam estar ali no entorno dele, pessoas que queriam ajudá-lo, né, então que ofereceram uma casa para ele ficar, e pessoas que deram, né, depois roupas, enfim. Um dia que ele entrou numa casa para doar Santo Inácio, né, que ele tinha recebido, e foi doar umas roupas para uma pessoa, ele foi visto por uma pessoa que o conhecia da época anterior, da época que ele era cavaleiro ainda. Ele foi visto. Essa pessoa viu então Santo Inácio entrando nessa casa, saindo, e aí depois que Santo Inácio sai, a pessoa entra e vai lá falar com uma mulher, né, que recebeu a roupa, né, e falou assim, quem é essa pessoa? Né? A mulher fala, é uma pessoa aqui e tal, enfim, né, dá uma explicação lá. No dia seguinte que Santo Inácio vai encontrar essa mulher de novo para dar uma coisa lá para ela fala, teve uma pessoa aqui procurando por você. Né? E aí ele fala para a mulher, toma isso aqui, e aí agora a gente nunca mais vai se encontrar de novo. Né? Então ele não queria, né, se encontrar com as pessoas, né, da vida passada dele, né, tanto por, enfim, né, querendo fugir de uma eventual tentação, quanto também por humildade. Enfim. Na universidade, nessa época, estavam frequentando, além, né, de Santo Inácio, estavam frequentando a universidade outras pessoas, como Diego Lainez, Nicolás Bobadilla, Jérôme Nadal, Alfonso de Salmeron. Todos esses aqui seriam futuros companheiros, dos primeiros companheiros de Santo Inácio, e jesuítas tremendos mesmo, um negócio impressionante. Mas, aparentemente, né, que se tem notícia, eles não se conheciam, né, nessa época aí. Santo Inácio continuava aquela vida, como eu falei, né, catequizando as crianças, conversava com mulheres devotas, ensinava algumas coisas para as pessoas, princípios da vida cristã, virtudes e tal. Né. E isso começou a causar um certo barulho, né, na cidade, um certo burburinho. E as pessoas começaram a se perguntar, né, quem é essa pessoa aí, né, esse Inácio? Ele também adotou uma roupa junto com esses amigos dele. Né, eles estavam tipo com uma espécie de hábito. Que estavam assim, agindo, né, como apóstolos e evangelizando as pessoas. Mas quem que essas pessoas eram? Eram padres? Tinham estudado? Será que não eram hereges? Estranho. Começou a ocorrer esse tipo de coisa. E essa conversa chegou em Toledo, né, o centro da Inquisição espanhola. E a Inquisição tinha tido muito problemas, né, com os alumbrados ou iluminados da Espanha. E uma seita, né, que causou muitos problemas. E que tinham causado problemas até muito pouco tempo. Então, os inquisidores acharam estranho, né, essa conduta, né, dessas pessoas, de Santo Inácio e do entorno dele, e começaram, então, a abrir um processo. E começaram a chamar as pessoas que tinham contato assim, com Santo Inácio, padres, mulheres, né, com quem ele conversou, para ver o que era que estava acontecendo. Então,
Vai chegar lá uma pessoa e vai falar: um dia eu estava passando numa casa e a janela estava aberta, eu olho para dentro dessa casa, tem lá uma pessoa, um homem lá ensinando, né, que era Santo Inácio, e 3 mulheres assim com a mão juntas, né, meio assim olhando para ele, meio estáticas e tal. Um fala assim: são pessoas que são muito jovens e estão pregando, né, para outras pessoas, essas outras pessoas não vão para a universidade, eles estão recebendo lições particulares, né. É uma novidade reunir as pessoas para ficar pregando desse jeito. Uma outra pessoa vai dizer: eu estou sempre vendo esse Inácio aí com 10, 12 pessoas em torno dele, um monte de mulheres que vêm lá para ouvir o que ele vem falar, vêm lá todas com véu, inclusive, né. Nenhuma mulher suspeita de nada e tal, mas, enfim, é estranho. Bom, termina que eles não acham nada, né, de errado, de condenável na conduta de Santo Inácio. A única coisa que eles mandam, então os inquisidores mandam Santo Inácio mudar, é essa questão do hábito, da roupa, né. Então eles mandam em virtude da santa obediência sob pena de excomunhão, que em até 8 dias eles deixem esses hábitos aí e essa maneira de se vestir e voltem a se vestir normalmente. Santo Inácio vai depois, né, falar, né, que ele ficou sabendo disso e que ele gostou pelo fato de que falaram que não encontraram nenhum erro na doutrina e na vida que eles estavam levando, né. Mas que eles deviam então trocar o hábito e tal, e eles fizeram isso. Bom, então eles trocaram de hábito, mas continuaram fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Viver, né, na pobreza, fazer essas espécies aí de pregações e tal. As pessoas, mas mesmo depois, né, de terem lá na Inquisição, terem dado aquele parecer, continuaram achando estranho e tal, né. Um padre então chama Santo Inácio para Santo Inácio explicar. Santo Inácio fala que estava ensinando lá, por exemplo, umas pessoas a fazer um exame de consciência. Santo Inácio vai dizer também que ele estava falando para as pessoas que estavam ouvindo lá, estava falando para as pessoas se confessarem, comungarem, a cada 8 dias, por exemplo. Ele estava expondo os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja. E aí esse padre lá que tinha chamado eles fala: não, tá bom, sem problema, né. Acontece que teve um dia que uma mulher, que era uma viúva, uma filha dela e uma serva dela desaparecem completamente da cidade, de uma noite para outra. Mais tarde, ficou-se sabendo, né, que elas foram fazer uma peregrinação para uma outra cidade, para visitar lá uma cópia lá da Santa Face de Nosso Senhor. E também para uma outra cidade fazer uma peregrinação para visitar uma imagem de Nossa Senhora, né. Só que a história que correu foi: de repente tem uma família, né, uma viúva, uma filha e uma serva, que sumiram, sem deixar nenhum traço, sem avisar nada. E se sabe que essa mulher ouviu algumas coisas que Santo Inácio falou. Ela esteve em alguma reunião em que Santo Inácio estava falando alguma coisa. Então, fizeram uma ligação imediatamente com Santo Inácio, né, que Santo Inácio seria o culpado disso daí. Deve ter colocado alguma coisa na cabeça da mulher. Bom, as pessoas fizeram uma denúncia, né, e aí
resolveram agir com vigor contra Santo Inácio. Então ele estava lá nesse hospital, né, que ele estava, esse albergue, asilo, barra hospital, em que ele estava dormindo. Aí chega lá um oficial de justiça, né, e fala para ele: vem aqui comigo. E aí prendeu Santo Inácio e o conduziu à prisão. Quando Santo Inácio estava andando lá nas ruas de Alcalá de Henares, né, preso, né, e algemado, vamos dizer assim, sendo conduzido lá para a prisão, ele passa por um cortejo de um nobre que estava passando ali por aquela cidade por aqueles dias, né? O nome desse nobre era Borja, Francisco de Borja, né? Que nesse momento não tinha nem ideia, né, de que estava cruzando com Santo Inácio, né? Aquele preso lá, talvez até tenha olhado para a pessoa que estava do ser presa lá, né? Puxa, esse coitado aí, esse criminoso. Mas que depois, né, ele era um vice-rei, né, Francisco de Borja, vice-rei da Espanha, mas que depois ia se e considerado um dos homens mais gordos do, isso eu não sei o que estou falando, né, os livros falam, do reino, né, muito rico, e que depois ia se converter de uma maneira estrondosa, né, vendo o caixão da imperatriz, né, a imperatriz Isabel, do Carlos V. Essa imperatriz morreu, né, muito jovem, e ele acompanhou, né, o caixão dela, né, numa espécie de cortejo até ela ser enterrada, e antes de ser enterrada abriu o caixão, né, para confirmar a identidade do corpo, enfim. E quando abriu, estava só, enfim, aquele cadáver lá no caixão, e ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo na época. E ele vendo aquele cadáver em decomposição, né, pensando na vaidade das coisas do mundo, de como tudo passa, né, se converte ali na hora. Né, aquela pessoa que há pouco tempo estava ali com as maiores honras do mundo, agora está aqui apodrecendo, né, nesse caixão. Né, tudo se acabou. Então ele se converte de maneira estrondosa, né, se torna uma das pessoas mais magras do reino, né, faz as penitências mais brutais, vira jesuíta, né, tanto que Santo Inácio tem que escrever para ele: maneira aí a penitência, porque está muito forte. Né, e vai, inclusive, se tornar superior dos jesuítas. Né. Mas, nesse momento, não tem nada disso. Né. O que nós temos aqui é um suspeito de heresia, algemado, preso, sendo condenado à prisão, e um grande senhor do mundo, Francisco de Borja, com família importante, né? A família já tinha tido papa na família, passando por ali. Bom, então Santo Inácio é colocado na prisão, né? E aí começam os interrogatórios para tentar entender o que aconteceu. A pessoa começa, né, a chamar as pessoas com quem ele conversou, ver o que Santo Inácio estava falando, etc. E as pessoas começam a falar, né, que ele estava falando para a gente é para a gente receber os sacramentos, né, especialmente da penitência, da Eucaristia toda semana, fazer o exame de consciência 2 vezes por dia, praticar meditação, fazer a oração vocal lentamente, com devoção. Né? Esses são os exercícios que ele está ensinando para a gente, é isso que ele está falando para a gente. Né? Ele nos exorta a fugir das vaidades mundanas, das maledicências, dos juramentos, né, sem necessidade. Ele nos ensina, assim, no início, assim, as coisas, né, dos iniciantes da vida espiritual.
E, isso aqui que vai dar um problema gigantesco depois, a diferença que separa o pecado mortal do pecado venial. Então, isso aqui é uma das coisas que ele ensina. E também ele ensina que as pessoas têm que estar preparadas para combate espiritual, para luta espiritual. Porque se elas querem servir a Deus, elas têm que estar prontas, né, para serem atacadas pelo demônio. Mas, enfim, era isso. Era isso que Santo Inácio falava para as pessoas. Né? E todos os testemunhos são unânimes e concordes. Enfim, Santo Inácio vai ser chamado, então, depois, né, pelo pessoal lá que está conduzindo o processo, que se chama Figueroa, né? E aí vai dizer, mas por que né, você está ensinando aí e tal? Ele falou, eu continuo ensinando porque a Inquisição já tinha né, ouvido essas coisas e tinha falado que não tinha encontrado nenhum erro, então por isso que eu continuei ensinando. Mas eu fiquei sabendo que as mulheres que ficam ouvindo as coisas que você está falando, elas têm desmaios. Né? O que é que você fica falando? Ele falou, primeiro que não é assim, né? São algumas, isso acontece, mas isso é por causa do demônio, porque elas estão se convertendo e estão mudando de vida, e o demônio é que provoca esse tipo de coisa. Mas eu ensino para elas como combater, etc, etc, na vida espiritual. Né? E aí ele fala, mas você está falando o que as pessoas têm que se confessar, têm que falar isso, aquilo e tal. Você está perguntando para as pessoas o segredo das confissões delas. Ele falou, não, isso não. Nunca perguntei o que as pessoas falaram na confissão para ninguém, né? Nem vou perguntar, obviamente. E algumas pessoas que me perguntaram algumas coisas que claramente não eram pecados, eu falei que isso não era pecado, que a pessoa não precisava confessar. E aí ele pergunta, você mandou algumas mulheres saírem de casa para fazer peregrinação, para, né, enfim, alguma coisa assim. E aí, enfim, é que ele chegou ao ponto. Né? Tudo isso aqui foi para chegar nesse ponto, que era o caso daquela senhora lá, né, daquela família que tinha desaparecido. Né? Eles queriam saber, no fundo, se foi Santo Inácio, né, se a culpa tinha sido de Santo Inácio. Né? Santo Inácio que tinha mandado ela fazer isso, alguma coisa assim. Aí Santo Inácio fala que ele conhecia realmente a mulher, mas que ele ignorava completamente a viagem dela. Não sabia, né, por que ela tinha ido, etc. E aí o Figueroa lá, né, fala, pô, então tá bom, então tá tranquilo e tal. Era por isso que a gente te prendeu. Né? Eu falei, mas Santo Inácio fala assim, mas você quer que eu fale mais ainda dessas coisas? Ele, explica então um pouco mais. A Santo Inácio ainda fala mais. Né? Elas que queriam viver uma vida assim, tal, completamente só no hospital e tal. Eu que falei para não fazer isso, falei para ficar em casa, etc, etc. Né? Então foi o contrário, na verdade. Né? E que se elas queriam sair para visitar os pobres em outros lugares, elas podiam fazer isso aqui, né, em Alcalá e tal. Bom, então Santo Inácio é posto em liberdade. É interessante que um desses amigos, né, de Santo Inácio, que estava lá em Barcelona com ele, e que quando Santo Inácio foi para Alcalá, né, não foi ao mesmo tempo, mas demorou um pouco para ir, quando esse amigo chegou, Santo Inácio estava preso. E a primeira coisa que esse amigo falou, não, eu quero ser preso também. Né? E foi lá e ficou na prisão, junto com Santo Inácio. Entendeu? Enquanto ele estava preso, várias pessoas que o conheciam se ofereceram para tirá-lo da prisão, por influência e tal. E Santo Inácio falou, aquele, por amor de quem eu entrei aqui na prisão, é ele que vai me tirar. Né? Então, não, eu quero que Deus me tire aqui
da prisão. Então, várias pessoas o visitavam, vários professores universitários, padres e tal, porque sabiam que, enfim, era um grande santo, né? Ele passou 42 dias preso, aqui na cidade de Alcalá, né? E, na medida do possível, ele continuou, né, na vida dele lá de oração e de mortificação lá dentro. Bom, enfim, terminou que Santo Inácio foi solto, mas falaram o seguinte, que ele estava proibido, né, de ensinar, quem quer que fosse, em público ou em segredo, isoladamente ou numa assembleia. E que, passados 3 anos, ele tendo estudado e completado os estudos, né, essa proibição seria levantada, essa proibição seria tirada, né, se, enfim, o juiz ordinário da causa ou o vigário geral do lugar lhe dessem licença para ensinar. E essas ordens, Santo Inácio teria que obedecer sob pena de excomunhão, né, e sob pena de ser banido do reino perpetuamente. Então, a gente vê que, apesar de tudo, né, apesar de não ter encontrado, né, erro aqui em Santo Inácio e tal, considerando um pouco o contexto da coisa, né, Santo Inácio era um leigo que estava ensinando, que tinha mulheres envolvidas, tinha famílias, tinha tido problemas já, né, com outras pessoas, não por causa de Santo Inácio especificamente ou estritamente, mas, enfim, pessoas que de alguma maneira tinham ligação com Santo Inácio, considerando a questão da heresia, né, de uma maneira geral. Santo Inácio foi proibido de ensinar. Essa sentença foi dada para Santo Inácio ainda quando ele estava na prisão, né? Foi comunicada para ele quando ele ainda estava preso. Santo Inácio achou que a sentença foi injusta. E aí ele começou a se perguntar, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Não posso mais fazer apostolado, né? E ele certamente tinha achado que a sentença tinha sido injusta, mas ele não tinha estudo ainda, não ia poder ensinar e, enfim, ia ter que demorar muito tempo, né? Então, o que fazer? Ele foi encontrar o arcebispo de Toledo. O arcebispo de Toledo, que é o primaz, né, da Espanha, que estava em Valladolid, uma cidade lá na Espanha, nessa época. Santo Inácio foi lá encontrá-lo. Foi muito bem recebido, Santo Inácio contou para ele exatamente o que tinha acontecido lá em Alcalá. E Santo Inácio falou assim, né, que ele não estava mais sob a jurisdição, né, de Alcalá. Então, porque ele já estava em outra cidade, então que ele não era obrigado a observar aquela sentença, enfim, fora de Alcalá, né? Mas ele falando com o arcebispo de Toledo, ele falou, vou observar aqui, né, enfim, se for a ordem, né, do primaz, né, do arcebispo de Toledo, vou observar e tal, mas eu queria saber o que faço, né? E então o arcebispo de Salamanca falou o seguinte, não, vai para o arcebispo de Toledo, desculpa, o arcebispo de Toledo falou, vai para Salamanca, né, estudar lá, é melhor. Você já foi processado aqui, né, em Alcalá de Henares, vai ficar ruim para você. Vai para Salamanca, é outro ambiente, você vai conseguir terminar seus estudos lá e é melhor, né? Então, Salamanca, né, é uma universidade, né, fundada no século XIII, né, muito famosa, e Santo Inácio tomou essa palavra do arcebispo de Toledo como a voz de Deus e partiu então para Salamanca, né? E aí a gente para por aqui e a gente vai continuar na próxima conferência com os estudos de Santo Inácio em Salamanca e a partida dele para Paris. Tá bom? Vamos rezar para terminar. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.